Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Bíblia Rota 66, comentada. E para falar sobre esse assunto, recebemos ele, Luiz Saião, que é professor, biblista e hebraísta. É um prazer recebê-lo aqui, Luiz Saião, no Fique por Dentro mais uma vez. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Fábio. Bom dia a todos vocês aqui. Uma grande alegria a gente estar aqui, né, nessa nossa sintonia para falar de algo tão interessante e importante no dia de hoje. É verdade, muito bom, muito bom. Inclusive, para você que está assistindo pelo nosso site, ou você que vai assistir depois pelo YouTube, a Bíblia está aqui, né? Então nós temos essas duas versões aqui da Bíblia, comentada Rota 66. E eu queria que você contasse para a gente, né? Como é que nasceu aí essa ideia de transformar todo o conteúdo do Rota 66 agora em Bíblia de Estudo? Pois é, agora você complicou a minha vida, né? Porque você falou como é que a gente faz para transformar todo esse conteúdo, aí não ia caber dentro da sala, não sei se daria para colocar. O que a gente fez, Fábio, foi o seguinte, né? A gente colocou o essencial, o fundamental, porque o Rota, né, que a RTM trabalha são 250 horas de conteúdo, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou o essencial, o fundamental, né? Pegou o néctar, assim, a base da coisa, e transformou, né, toda aquela conversa detalhada num texto, né, que realmente atingiu o ponto. Agora, a questão é essa, né? Além disso, tem surpresas, né? Porque tem coisa, atenção, né? Tem coisa que temos na Bíblia do Rota que não tem no Rota em áudio. Então, a gente tem uns estudos especiais, a gente tem fotos históricas, arqueológicas, tirados dos lugares bíblicos, tem lá o pisando fundo e algumas coisas que são aí, né, um upgrade, assim, tem umas coisas especiais diferenciadas. Então, não é exatamente a mesma coisa, é um material complementar, né? Que legal. E a gente fica pensando no conteúdo e também pensa no tempo que levou, né, para fazê-lo. Quais foram os maiores desafios, Saião? Olha, a grande dificuldade, porque assim, a gente sabe, né, todo mundo sabe que a gente tem passado por momentos assim difíceis nos últimos anos, né? Então é pandemia, né, conflitos, desencontros, aí muita instabilidade no mundo. E assim, quando se iniciou, a ideia surgiu há mais de 10 anos atrás, né? E aí o projeto teve um certo início, né? Mas assim, a coisa não amadureceu adequadamente, e até que chegou um momento, mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, que a gente retomou a ideia, né? Vamos mandar para frente, porque o projeto caminhou e, em função de uma série de questões, não teve condição de ter continuidade. Aí veio o grande desafio, né? Como é que a gente faz esse trabalho de ajuste? E aí foi tão importante a participação dessa parceria da RTM com a editora Geográfica, né, que conduziu a produção, né? O trabalho da professora Suzy Lee, né, que conhecia muito profundamente o Rota mesmo e acabou fazendo esse trabalho principal editorial, e claro, a gente ficou na supervisão, lendo e olhando tudo e dando os ajustes para que aquilo que foi colocado no áudio, que teve tanto impacto, fosse colocado da mesma maneira. Agora, não sei se vocês viram, a Bíblia é um tijolo, né? Ela é grandona. Até a Fernanda da Geográfica estava dizendo, caramba, nunca vi uma Bíblia com tanto conteúdo, né? Inclusive, se a pessoa não pesadinha também. Então, se a pessoa não quiser ler, dá para usar até como tijolo na construção de uma parede em casa, né? Porque ela ficou muita coisa, né? Então, a quantidade de material, a revisão de todos os níveis, o projeto gráfico, tudo foi muito desafiante, mas graças a Deus nós entramos na rota certa, né? E chegamos ao final dessa viagem fascinante. E ficou linda, viu, Saião? Ficou demais, né? Muito legal. Para quem está assistindo pelo site, eu estou mostrando, essa é a capa preta, né? Tem a capa preta e a capa marrom. E uma das grandes características do Rota 66, que a gente sempre comenta com você nas entrevistas, é a questão da didática, né? Porque o Rota 66, ele é um programa que todo mundo gosta e todo mundo entende, né? Porque você fala de uma forma que simplifica, né? Que o pessoal sempre fala, mas é tão difícil estudar a Bíblia, eu não entendo aquelas palavras, aquelas coisas.
Como é que você fez para continuar com essa didática, né? Falando agora da Bíblia, para adaptar esse conteúdo que nós temos em áudio, com toda essa didática, com toda essa qualidade, porém agora numa Bíblia que muita gente também tem dificuldade de entender, né? Então, Fábio, o que acontece é o seguinte, né? A gente, assim, o pessoal talvez não tenha ideia, porque quando a gente fala em teologia, né, em estudos da Bíblia, o pessoal fala, vai começar a falar difícil, né? Mas quando você vê a Bíblia no original, ela foi escrita para falar fácil. Eu brinco, né, que é o Gugu Dadá divino, né? Até criança precisa entender. Porque não faz sentido você contar uma coisa tão importante e especial se ninguém vai entender aquilo. Inclusive, a coisa que mais tem na Bíblia é narrativa. Se a narrativa quer dizer que é história. Então, assim, a proposta da Bíblia, vamos contar uma história? Vamos. Né? Inclusive, o que Jesus fazia? Jesus contava parábola, que são histórias comuns. Então, o que a gente fez? A gente pegou todo esse estudo aprofundado, que eu gastei anos da minha vida entrando nisso, mas se aquilo não puder ser transmitido, não chega em lugar nenhum. E aí a gente fez isso no áudio. O áudio tem a vantagem que você coloca o tom, a ênfase, né? Consegue ficar claro que você está ironizando, às vezes no papel é mais difícil. Mas a gente manteve. Então, por exemplo, eu abri aqui no Salmo, né? Presidir e governar não é só começar. Então, a gente, né? Existe um texto lá de Jeremias, que Jeremias está chorando, né, lamentando pelos erros e tem, do povo e dos líderes, e tem gente que acha que tem uma situação de imunidade para fazer o mal. Aí o título do estudo é Imunidade para Lamentar. Na hora a pessoa se liga, né? Então muitos, né? Eu estava até mencionando, né? A rainha recebe cheque-mate, né? Porque é a história aqui da rainha Esther, na dificuldade que ela recebe lá na Pérsia, né? E a gente estava lendo em Apocalipse, né? Quando a taça da ira de Deus é derramada sobre o mundo, né? O título do estudo é A Taça do Mundo em Jogo. Que ótimo. Que ótimo. Os textos são muito criativos mesmo, muito bom. Agora, Senhor, de que forma o domínio do hebraico e o conhecimento da cultura judaica influenciaram aí na produção dos comentários? Olha, primeiro a gente tem que ser bem objetivo, né? A Bíblia é um material hebraico. Ela não é assim que a gente foi procurar o conhecimento, né? Ajuda aqui a colocar direitinho. Opa! Não é que a gente foi procurar um elemento judaico para ver como encaixar. Não, esse é o ambiente natural, né? A Bíblia hebraica, o Novo Testamento, os autores são judeus, a cabeça, a mentalidade é hebraica. O que a gente tem que fazer é tirar, vamos dizer assim, as coisas indevidas que a gente tem da nossa tradição ocidental, europeia, americana, brasileira, para ver o texto. E uma coisa legal, né, da cabeça hebraica é exatamente esse aspecto concreto, esse negócio muito prático, esse negócio muito direto e objetivo para a vida, né? Então, por exemplo, Deus, quando vai falar com as pessoas, ele não entra numa linguagem estratosférica distanciada. É uma coisa muito concreta. Então, o hebraico, por exemplo, ele não diz assim para você, você não seja obstinado. Ele diz, não tenha pescoço duro. Entendeu? É uma linguagem viva, é bem-humorada, é caracterizada de uma maneira muito marcada por brincadeiras linguísticas, né? Você vai falar, orai pela paz de Jerusalém. Falei sim em hebraico, Shilu Shalom Yerushalayim. Percebe? Tudo é feito muito assim. Então a gente só tirou o pó para mostrar como a coisa é dentro da realidade do contexto de língua portuguesa. Então, eu acho que uma das coisas legais do projeto do Rota é exatamente isso, que a gente não está defendendo uma bandeira, uma denominação, uma teologia particular, a gente bota a pessoa de frente com a Bíblia e deixa a Bíblia falar na linguagem natural, que é o jeito hebraico de ser e de pensar. Eu queria que você falasse agora qual a relevância, né? Você comentou no começo da entrevista sobre os tempos difíceis, né? Tivemos Covid, um monte de doença agora, você pega um monte de vírus aí circulando, parece que os vírus estão ficando mais fortes, tem guerra, tem tanta coisa acontecendo, né, Sayão? Qual a importância, qual a relevância da palavra de Deus para os nossos dias atuais? Então, pessoal, olha, o que acontece é o seguinte, a Bíblia é um negócio muito espetacular. Sabe, qualquer coisa que você faz,
Você pega aí uma obra de importância da literatura, da filosofia e até da ciência, cara, depois de 10, 20 anos aquilo morreu, né? Tem coisa que, até nos filmes de sucesso no cinema, às vezes o filme aguenta 3, 4 semanas. Aí ele toma chá de naftalina e acabou. O que é doideira na Bíblia é como é que um texto tão antigo consegue, não é só que ele é usado pelos religiosos, não, as pessoas que quando começam a ter contato e ouvem as histórias, até gente não cristã. Um deles foi o famoso Mahatma Gandhi, ele falou, cara, eu nunca vi um negócio tão impressionante como o Sermão do Monte. Então essa capacidade bíblica, ela é até para a ciência humana, ela é um grande mistério. E o que significa isso? Quer dizer que a Bíblia consegue falar com todo mundo, de qualquer época, em qualquer momento. Tanto quando você está, né, no momento de fartura e quando está fartando tudo também, né? As duas realidades estão presentes. E nesse sentido, eu acho que os momentos de crise, eles são uma possibilidade de um reset na vida das pessoas. Para dar uma reavaliada. Caramba, eu sempre pensei que as coisas fossem assim, mas não é bem desse jeito. Então, nesses momentos de crise, a Bíblia, assim, você pega assim, você toma um chá de salmos, assim, 3 vezes ao dia, né? Aquilo tem um impacto, aquilo tem uma força. Então, você tem salmo que ajuda você a lamentar, a chorar, né? A teologia de alguns salmos é vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Outra é abrir o coração. Outra é botar para fora como confissão que é necessária. Outra é resgatar a esperança. Outra é festejar intensamente quando a coisa se desdobra, né? Então, você tem tudo isso no texto bíblico. Por isso, o que é interessante? Quando você... Até eu falei com o pessoal, falando, não é que a gente está explicando a Bíblia de uma maneira teologicamente profunda, a gente só está deixando ela passar, né? Eu estava à toa na vida, o meu Deus me chamou para ver a Bíblia passar cantando poesias de amor. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, quando você deixa o texto passar, ele tem força sozinho, né? Os bons reformadores diziam isso, olha, vocês não precisam ficar defendendo, só deixa, solta. Ela tem força em si mesma. Então, nesse sentido, o nosso objetivo, e acho que parabéns aqui à RTM, né? O nosso objetivo é deixar as pessoas beberem da fonte. Esse que é o lance. Perfeito. Nós estamos com a participação agora do Roberto César, de João Pessoa, lá na Paraíba. Ele está falando assim, ó, dizem que o ser humano só pode considerar sua missão completa aqui na Terra quando cumpre 4 tarefas singulares. Formar uma família, deixar filhos como legado, escrever um livro e, é claro, plantar uma árvore. Pois bem, querido pastor Sayão, sabemos que o senhor, né, você já tem um coração cheio de propósitos, já formou muito mais que uma família. E a pergunta que não quer calar, e a árvore, já plantou? Pois é, meu amigo de João Pessoa, está garantido, a árvore foi plantada. Aliás, quando Deus me achou e mudou a minha vida, eu saí de São Paulo e morei uns anos no Tocantins, na região amazônica lá do norte do Brasil. Lá eu deixei plantada uma árvore. E também, recentemente, plantei uma árvore em Israel, antes de todas essas coisas. Plantei, representando o Brasil no encontro internacional, uma árvore que é de pistacho. Ali num lugar muito bonito. Então, assim, essa parte está devidamente encaminhada, né? E eu formei também a família, né? Mas essa família natural, fora a família espiritual que tem filho, aí, inclusive filhos do Rota, né? Em todo quanto é lugar aí. Olha, e tem pergunta de todos os lugares do planeta chegando por aqui, inclusive o Janus, que está lá nos Estados Unidos, ele quer saber como adquirir. Então a gente já pode responder essa pergunta para ele, né? Porque aí você aproveita e já fala para a gente, está disponível aqui na nossa loja virtual, isso também na Geográfica, né? Que é a editora. Onde mais, Sayão? De repente tem algum lugar para enviar para os Estados Unidos? Olha, eu não sei, para dizer bem a verdade, como é que está a questão. Eu sei que tem gente aí nos Estados Unidos querendo, né? Eu não sei se tem já algum caminho funcionando. Na Amazon ainda não está disponível. Acho que na Amazon americana não, que eu saiba não, né? A gente tem na rádio, na Geográfica, tem muitos distribuidores, o site Luiz Saião também tem, né? Tem vários lugares aí, eu estava até conversando recentemente sobre isso,
eu acho que o pessoal vai conseguir achar um caminho aí de mandar pelo menos para a Europa e Estados Unidos, onde tem um nível de solicitação maior, né? E ele falou também que é filho do Rota, viu? Tá vendo só? É muito Abraço, bom. Janas. Zion, após tantos anos ensinando, quais lições mais marcaram essa trajetória na Bíblia, com a Bíblia? Olha, eu acho que a trajetória mais assim extraordinária para mim é que a Bíblia é um livro surpreendente. A gente tem ideias religiosas, teológicas que estão na cabeça das pessoas, mas quando você começa a ler a Bíblia mesmo, você começa a perceber que a proposta do texto é muito diferente. Quer ver, por exemplo, a gente sempre imagina que as pessoas abençoadas por Deus são abençoadas por Deus porque elas são pessoas legais. São pessoas que caminharam e elas fizeram as coisas certas, aí na saída elas ganharam um Ferrero Rocher de presente, né? E um sorvete Häagen-Dazs, né? Quando você lê a Bíblia e começa a ver a história das pessoas, é impressionante. Essas pessoas não são nada disso que a pessoa imagina. Inclusive a Bíblia tem uma ironia. Você vê uma pessoa falha, né? E problemático como um Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus, o pessoal acha que isso é uma contradição, é uma realidade. Né? Que as pessoas foram abençoadas não por causa do que elas foram, mas apesar do que elas foram. Você vê um sujeito sábio como Salomão, ele faz um monte de bobagem que acaba bagunçando o reino todo. Você vê o sumo sacerdote, o primeiro, que podia entrar no Santo dos Santos, Arão, ele que faz o bezerro de ouro. Então é um negócio assim, você vai ver que pessoas que você achava que seriam, vamos dizer, a última bolacha do pacote, que esse pessoal acaba assim, e gente que você não espera nada delas, como Ruth, uma moabita que adorava o deus Camus, o Naamã, que é um general sírio que ataca Israel e reconhece o Deus único, Maria Madalena, a maior protagonista da Bíblia, porque ela foi testemunha número 1 da ressurreição. Então, você fica assim, cada paisagem nova é uma surpresa. E aí, outra coisa que é impressionante, que você pensa assim, puxa, um documento religioso, certamente tem a mão de alguém tentando provar alguma coisa, isso foi costurado politicamente, foi costurado economicamente para convencer as pessoas. Aí quando você lê essas histórias, você vê o quê? Não pode, ninguém ia inventar um negócio desse. Ninguém ia inventar histórias tão imperfeitas e problemáticas se quisesse convencer os outros de um produto religioso que fosse fabricado. Imagina, se alguém quisesse fabricar a história de Jesus, ia dizer, o rabino maior de Jerusalém encontrou o túmulo vazio e anunciou. Não ia falar que é uma mulher que tinha 7 demônios e que veio da Galileia. Quem que inventar uma história maluca dessa? Percebe? Então, onde você vê que está, entre aspas, os pontos fracos da Bíblia, está a sua prova de autenticidade maior. E terceiro, aí eu não sei explicar. Terceiro, é o poder dessas histórias. Porque você vê a pessoa detonada, a pessoa quer se matar, a pessoa tem a sua vida destruída, a pessoa perdeu todas as esperanças. E de repente, uma história daquelas entra no coração da pessoa e a pessoa renasce. A pessoa muda. A pessoa tem tudo. E aí, estou tentando há 50 anos explicar isso, eu não consegui, não é hoje que eu vou conseguir. Mas, de certa forma, impactou muito a gente, com certeza os nossos ouvintes, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem uma autoavaliação. Eu, particularmente, comecei um estudo, tenho 6 anos de que eu me converti. E eu estou lendo a Bíblia e estou fazendo um diário, anotando como eu estou a partir do momento daquela leitura. E quanto mais eu leio, quanto mais eu escrevo, mais defeitos, imperfeições eu vou encontrando. Então, e você consegue fazer esse paralelo com as histórias da Bíblia, com as pessoas que, por mais que foram grandes heróis da Bíblia, né, grandes pessoas, protagonistas, são pessoas que têm os mesmos defeitos que eu, como você. E aí você consegue humanizar a história e levar para a vida. Exatamente. Só que, assim, a gente consegue ver uma parte disso. Mas você sabe quando você está doente, eu posso falar bastante sobre isso, você toma um suplemento, uma vitamina, um remédio, e depois, no dia seguinte, você se sente melhor. Só que você não sabe exatamente como isso funcionou. Então, o que é legal é você ver isso, né? Eu vejo pessoas assim que você pode ver o olhar morto e vazio da pessoa. A pessoa destruída por dentro. Essa pessoa teve esse contato com Deus, ela bebeu da água limpa da fonte. No mês seguinte, você vê o olho dela brilhando. É outra pessoa. Você vê outra coisa. E é muito doido esse negócio.
Verdade. Muitas perguntas, muitas participações. Está chegando aqui o Marcos de Itabira, Minas Gerais. E ele falou, acho maravilhoso uma Bíblia com humor. E ele quer saber o seguinte, o humor é do saião ou da linguagem bíblica hebraica? Opa, vamos lá. Então, olha lá, a gente vai ver, eu vou dar uma olhada sobre isso aqui, ó, diretamente do livro de Salmos, para a gente ver o que acontece numa questão como essa. Quando você abre um salmo, como é o caso do Salmo 59, o salmo é, né, aqui, um poema epigráfico davídico quando Saul enviou homens para vigiar a casa de Davi a fim de matá-lo. Aí o texto é: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, põe fora do alcance dos agressores, livra-me dos que praticam mal, porque a maneira como eles é atacado, eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães, rondando a cidade, quer dizer, uma coisa assim apavorante de medo, né? Como é que o texto vai lidar com isso? Aí quando você lê, né, o texto, ele vai dizer para a gente o seguinte, né, como é que eu vou lidar com isso? Ele vai descrever, ele, vamos dizer assim, usa uma ironia, comparando o inimigo a um monte de cachorro bravo que está rosnando. Só aqui você já vê essa ironia, né? Olha lá como é que ele descreve. Eles, à procura de comida, perambulam, e se não ficam satisfeitos, eles começam a uivar. Né? Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio. Então, assim, diante da ameaça, o que o salmista vai dizer? Ele vai dizer, Deus, que eu vou fazer aqui uma oração especial para o Senhor matar os inimigos. Não, Deus, eu tenho certeza que não vai acontecer nada de mal comigo. Não, o que ele faz? Ele descreve os inimigos num tom irônico e ridicularizando e termina depois cantando de felicidade. Esse mesmo salmo está em sintonia com coisas do tipo, os perversos levantam a cabeça contra Deus, Salmo 2, o Senhor se rirá e zombará deles. Então a Bíblia está cheio de humor o tempo todo, mostrando, até o Karl Barth diz uma coisa muito interessante, que ele diz, o humor é a coisa mais próxima da graça de Deus. Quando o ser humano pode, né, desfrutar, e você vê isso o tempo todo. Então, essa capacidade de brincar com a realidade como uma arma de defesa que recusa a violência e, ao mesmo tempo, sabe, no bom sentido, ironizar o mal. Por que você faz isso? Porque você tem certeza que o mal não vai alcançar você e que a bondade de Deus se estabelecerá. Então, assim, se o saião tem humor, né, o humor do saião não vale muito, que ele bebeu da Bíblia completamente. Meu humor é um humor pirata, totalmente chupado da Escritura. Saião, mesmo com esse humor, quais os textos bíblicos mais costumam gerar dúvidas aí entre os leitores? Olha, depende um pouco do leitor, mas assim, os textos bíblicos que geram dúvida, primeiro é o seguinte, que é um pouco difícil das pessoas entender. Alguns textos são escritos para gerar dúvida, porque a dúvida é um caminho pedagógico adequado para se chegar a uma certeza verdadeira. Porque o que acontece? Uma pessoa que nunca duvidou de nada, nunca vai crer de verdade. Porque quando você entra num contato com a Escritura, olha para o mundo e para a sua vida, você vai ver uma situação de dissonância. Então a dúvida é coisa pertinente. Por isso que muitos textos bíblicos são expressões de dúvida. E Deus deixa a pessoa em dúvida, de propósito. É uma espécie assim de deixar, entendeu, ali no vinagrete para ficar bom. Nesse sentido, você tem vários salmos que dizem, Senhor, cadê você? Onde é que o Senhor está? O Senhor já não sai mais com os nossos exércitos. Por que está acontecendo isso? É curioso, por exemplo, que Tomé é um indivíduo que duvida na Bíblia. E Deus podia se apressar. Tomé está começando a ter dúvida do coração. Vamos lá fazer um milagre para ver se ele melhora. Não, deixa o Tomé lá. Aí quando Tomé, que andou com Jesus, que viu tudo, e as mulheres chegam dizendo, olha, o Senhor apareceu, e todo mundo fala que ele ressuscitou, ele diz, eu não acredito de jeito nenhum. Se eu não botar a mão lá e não botar o dedo, eu nunca vou crer. Jesus não manda um raio do céu, Deus não manda um castigo sobre ele, deixa o Tomé de boa. Quando, estando as portas
fechadas, os discípulos reunidos, Jesus chega e fala para ele, Shalom Aleichem, paz seja com vocês, e ele chega para o Tomé, ele não põe o Tomé de castigo, ele não lança em rosto, ele não fica bravo, ele diz, Tomé, de boa, Tomé, né? Pode colocar a mão aqui, deixa de ser. Aí o que Tomé fala? Senhor meu e Deus meu. A declaração teológica mais impactante do Evangelho de João vem depois do momento da dúvida, depois do momento mais escuro da noite, nasce o sol. Então, num certo sentido, a dúvida ela é pedagógica e favorável. Agora, quais são os textos que causam isso? São os textos que não cabem na nossa pequena cabecinha. A gente se acha a última bolacha do pacote e acha que tudo foi escrito para a sua cabeça entender. Ah, caralho, isso é fácil. Mas não é assim. Você tem desafios. E alguns textos são difíceis porque você não entende a lógica da história. Você não entende o contexto cultural. Você não entende por que aquilo foi escrito. E aquilo está respondendo a que tipo de pergunta e de dúvida. Então existem dúvidas sinceras que você precisa de um esclarecimento. Ah, agora entendi. Ah, feliz aquele que pegaram os seus filhos e despedaçaram contra as pedras. A Bíblia está mandando matar criança? Não, isso é um julgamento sobre a Babilônia pelo mal que tinha feito na invasão a Judá. Ah, agora entendi. Existe dúvida, que é dúvida que tem a ver com a nossa fragilidade que Deus usa num processo de crescimento para a pessoa chegar a uma fé amadurecida. Existe a dúvida da incredulidade. Esse é o problema. Porque a pessoa já não crê, a pessoa já tem uma rejeição, ela já fechou o coração para Deus, aí tudo que ela achar, ela encontra um aspecto negativo, não é porque a dúvida não tenha como ser tratada, que ela já fez uma escolha no coração porque ela quer romper com Deus e está numa relação de afastamento, de distanciamento, de pecado. Aí vem aquela famosa frase, né? Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. E para quem rejeita a fé, nenhuma explicação é suficiente. Saíam muitas perguntas, muitas participações, né? Realmente o pessoal aqui muito feliz com esse lançamento. Só destacando aqui a participação do Guilherme Santos, Campina Grande, falou: estávamos realmente precisando de um exemplar tão bem esclarecido, com a profundidade e clareza que só um trabalho sério como esse poderia oferecer. E ele falou que em 2026 ele vai estar na Consciência Cristã, falou que vai te encontrar lá. Opa! E ele vai vir aqui para São Paulo em outubro também, então talvez nessa Amém. viagem aqui para São Paulo te encontra também, né? Railuz e Salvador mandou uma mensagem muito legal, falou assim: Saião, trate de ficar aqui pelo menos uns 120 anos, viu? Cada vez que você fala, eu aprendo algo novo da Bíblia, chega de brincar e dar susto na gente. Pois é, eu confesso aqui que eu tentei dar uma chegada no céu, mas aí Deus falou: rapaz, tem um monte de lição de Ainda casa não, lá, né? você precisa voltar aí não, deu ruim, não deu certo aí, né? Você sabe que a tradição judaica, hebraica diz isso, né? Ad mea vesrim, até 120, exatamente isso. Silvia Moraes também em Maceió, mandou foto aqui junto com a mãezinha dela, lá lendo a Bíblia. Olha só que foto bonita. Oh, que beleza. Mostrando para os ouvintes também. Infelizmente o tempo terminou, viu? Mas para você quiser adquirir essa Bíblia Rota 66 comentada, está disponível na Geográfica, também aqui na rtmbrasil.org.br, na nossa loja virtual, tá bom? Então você pode adquirir e pode seguir o Saião também nas redes sociais, aí, Instagram, YouTube, né, Saião? Isso, está à disposição lá, todos podem ter, tem muito material interessante e muita coisa que a gente fez junto com a RTM e também em outros ambientes ministeriais. E hoje falamos então sobre a Bíblia Rota 66 comentada. Conversamos com o Luiz Saião, ele que é professor, biblista e hebraísta. É sempre um prazer receber você, Saião, e até a próxima. Obrigada. Prazer é meu, muito obrigado, Deus abençoe e um abraço para toda a turma em sintonia com a RTM. Um abraço. E assim encerramos mais uma edição do Fique por Dentro. Estamos no ar de segunda a sexta-feira. Aproveite para curtir e compartilhar essa entrevista que foi excelente. Até a próxima. Até mais.